Uma crise já pode abalar profundamente uma pessoa, mas existe uma situação ainda mais difícil. É quando uma segunda crise acontece antes que a primeira termine. Aquele momento em que a pessoa começava a se recuperar de um golpe e a vida vem e já traz outro desafio. Este vídeo é sobre isso. Pare, respire e vamos conversar. Este tipo de situação bem difícil tem nome, tem explicação e pode acreditar, tem formas de lidar melhor com ela. Vamos começar bem do começo, entendendo o que é na verdade uma crise. Porque quando nós ouvimos a palavra crise, muita gente pensa em tragédia, mas na verdade, crise não significa sempre uma catástrofe. O psicólogo Gerald Kaplan definiu crise como um período transitório de desequilíbrio. É aquele momento em que acontece alguma mudança importante na nossa vida e nós percebemos que aquelas estratégias que a gente sempre usou para lidar com os problemas ou que viu pessoas próximas usar para lidar com um problema semelhante, nada disso parece que funciona nessa situação nova que apareceu. Ou seja, você tem um desafio diante de você e todo e qualquer recurso ou ação que você conheça não serve para lidar com esse desafio. Então, resumindo, quando você tem um problema importante e não dispõe ou acredita que não dispõe de recursos para lidar com esse problema, está instalada o que a gente chama de crise. Bom, mas as crises têm começo, meio e fim. Elas não foram feitas para durar para sempre. Mas quando nós estamos dentro delas, muitas vezes nós temos a sensação de que nunca mais vamos encontrar equilíbrio. Durante uma crise, não é apenas a situação que muda, nós também sofremos e mudamos temporariamente. A nossa mente fica mais acelerada e tende a girar em torno dos mesmos pensamentos, a chamada ruminação mental. Veja o meu vídeo sobre ruminação mental. E a gente fica ruminando aqueles pensamentos, tentando encontrar uma saída. As nossas emoções ficam mais intensas. É comum sentir medo, ansiedade, tristeza, irritação, ou até ficar alternando entre essas emoções. E o corpo também participa. O sono pode piorar, o apetite pode mudar, pode surgir tensão muscular, cansaço, dificuldade para relaxar, a capacidade da gente pensar com clareza diminui. Decisões que pareciam simples podem parecer enormes, podem parecer super difíceis. Isso porque grande parte da nossa energia está sendo usada apenas para tentar recuperar o equilíbrio. Nós estamos sem recursos, sem energia, sem recursos emocionais. E isso é uma crise. Mas este vídeo é sobre uma situação ainda mais desafiadora. Este vídeo é sobre quando, antes mesmo de você conseguir se adaptar à primeira crise, aparece uma segunda crise. Por exemplo, uma mudança de cidade ou de país, seguida de uma separação conjugal. Ou a perda de um ente querido, seguida de um diagnóstico de uma doença importante. Ou uma crise financeira importante, dentro dela, a perda de um familiar próximo. E essa situação de crise dentro da crise, olha, isso é muito duro, muito difícil. Se você já passou, conhece alguém que já passou, ou se você está passando por isso, você deve saber como é difícil. E a primeira sensação é de uma completa sobrecarga, é como se fosse uma avalanche de pressão e de emoções, tudo desabando sobre você. Porque a pessoa está usando todos os seus recursos emocionais, físicos e mentais, toda a sua energia emocional, física e mental para lidar com a primeira crise. E ainda tentando fazer com que esses recursos ajudem ali de alguma maneira que ainda não conseguiu saber qual é.
E aí chega um outro desafio, também muito complicado para resolver ou para enfrentar. É como, por exemplo, se durante um incêndio, que você não sabia como apagar, que você não sabia de onde tirar recursos para resolver aquele incêndio, e durante essa tentativa de apagar aquele incêndio que parece impossível, surgisse também um terremoto para piorar ainda mais a situação. E aí a pessoa pode sentir que perdeu o chão, pode ter ainda mais dificuldade para pensar com clareza, para tomar decisões, ainda mais dificuldade para manter a esperança, para enxergar uma saída. Não é fácil. Mas existe uma boa notícia. Mesmo quando você está vivendo uma crise dentro da crise, tem algumas coisas que ajudam a você recuperar aos poucos a estabilidade. E eu vou falar quais são essas coisas, mas antes de tudo, vamos entender uma coisa. Quando nós estamos no meio de duas crises ao mesmo tempo, a nossa primeira tendência é querer resolver tudo de uma vez. Mas esse é um dos nossos maiores erros. O importante é recuperar pouco a pouco a capacidade de atravessar esse momento. Eu vou te falar de 5 atitudes simples que podem te ajudar a passar por uma crise dentro da crise com um pouco mais de estabilidade. A primeira delas, quando você estiver enfrentando uma crise dentro de uma crise, comece aceitando que você está diante de duas situações difíceis e não uma só. Isso parece óbvio, né? Você fala, isso é óbvio. Mas deixa eu explicar para você. Quando você diz para você mesmo, para você mesma, que, olha, eu estou dentro dessa situação e veio essa outra, as duas são difíceis, você fala, poxa, eu não preciso ter tanta culpa, me sentir culpado, culpada por estar mal. É difícil mesmo e seria difícil para qualquer um. A segunda coisa, quem está numa crise dentro da crise não deve tentar resolver tudo de uma vez só. Essa é a nossa tendência. Não vá por aí. Vá por partes. Fracione a solução. Estabeleça a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, passo a passo. Não vai resolver tudo de uma vez. E tem uma terceira atitude importante. Quem enfrenta uma crise dentro da outra precisa reduzir a exigência sobre si mesmo. Reduza a exigência sobre você mesmo. Você vai fazer menos coisas, pode performar pior, pode produzir menos. É natural. Sua energia, sua clareza, elas estão comprometidas. Qualquer um estaria assim. É quando você vê uma corrida de carros, corrida de automóveis, e um dos carros fura o pneu. O que acontece? Ele vai rodando lentamente em direção aos boxes. Porque não há outra forma. O carro não tem estabilidade para correr além daquilo. Isso é totalmente aceitável. A quarta atitude também é importante. Quem enfrenta uma crise que vem dentro da outra precisa preservar o que mantém aquela pessoa estável. Você está numa crise? Dentro de uma crise, preserve aquilo que te mantém estável, o que costuma te equilibrar, aquelas coisas que costumam alimentar a sua alma. Primeiro, volte para o básico, sua rotina básica. Coma bem, durma bem, se alimente bem, organize sua vida, o que puder organizar. Organize seu armário, suas coisas, suas roupas. Faça o básico, cozinhe se você souber cozinhar. Limpe uma coisa da sua casa se você quiser limpar. Volte para o básico, uma rotina básica. Cuida do sono, da alimentação, cuida do exercício. Vá meditar se você sabe meditar. Vá encontrar a natureza se você gosta disso e se isso te equilibra um pouco. Volte para o básico e volte para as coisas que te estabilizam, que costumam alimentar a sua alma. E tem uma quinta atitude. Quem precisa encarar uma crise dentro de uma crise precisa buscar apoio. Por exemplo, vínculos verdadeiros, amizades verdadeiras, com as pessoas que você tem um forte vínculo e uma forte confiança. Procure também psicólogo se for preciso. Procure um médico se for preciso. Procure o que precisar, mas peça ajuda. Vá ao encontro de pessoas.
Olha, embora pareça, você nunca está só, nunca está totalmente só. Existem amigos ou existem profissionais, existe gente que pode te ajudar. E se você procurar mesmo, você vai ver que eu estou falando a verdade. Você vai se surpreender. Você sempre vai ver que vai encontrar alguém que pode te ajudar. Mas você precisa procurar ajuda. Olha, as crises fazem parte da vida, mas toda crise é um período de transição. E por mais difícil que pareça, quando nós estamos dentro dela, nenhuma transição dura para sempre. Eu gosto da história de um rei que chamou os sábios do reino e falou aos sábios: eu preciso de um anel. Um anel que nos momentos mais difíceis ele me ajude. Nos momentos mais felizes ele não me deixe perder a cabeça e tirar os pés do chão. E os sábios se sentiram desafiados. Como é que a gente vai encontrar uma frase que sirva para duas situações tão extremas? E aí, depois de um tempo, eles voltaram para o rei com o anel onde estava gravado: isto também passará. Porque a vida é assim. Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Seja qual for a situação, isto também passará. Então, respire, diminua o ritmo, siga essas sugestões que não são bobas, são básicas, mas são importantes. Essas sugestões que eu te trouxe aqui. Atravesse um dia de cada vez. A vida é um dia de cada vez. A questão é que nós só lembramos disso quando a gente está numa situação difícil, né? Mas a vida é um dia de cada vez. Não existe um dia igual ao outro. Às vezes é uma hora de cada vez. Às vezes é uma respiração de cada vez. Então siga, pouco a pouco. E uma hora você vai ver. O equilíbrio começa a voltar. Isto também passará.